dia, família Canção Nova de todo mundo. Aliás, graças a você, a Canção Nova e o nosso jornalismo a serviço da vida e da esperança chega longe. Hoje, segunda-feira, 21 de dezembro, como o pessoal do Sorrindo para a Vida falou, aniversário do nosso fundador, Monsenhor Jonas Abib, estamos todos em festa. Está começando então Canção Nova Notícias, edição da manhã, e entre os destaques dessa edição: direto do Vaticano, encontro do Papa Francisco com a Cúria Romana. O Santo Padre disse que o conflito divide a Igreja. A crise purifica. A gente traz também uma nota da Santa Sé sobre a questão moral para o uso de vacinas contra a Covid-19, uma notícia que acabou de sair. A Liana Nunes nos fala sobre o auxílio emergencial e outras notícias de Brasília. De Londres, a Vanessa Andrade traz detalhes sobre as novas medidas de confinamento social. E tem reportagem da Terra Santa. Foi lá, como o Thiago Tomé falou, que aconteceu o que celebramos daqui a alguns dias no Natal. Essas e outras notícias você confere a 2 minutos. A gente vai para o intervalo com imagens ao vivo de São Paulo. Sol com algumas nuvens agora de manhã e à tarde e à noite. Como tem sido, tem previsão de chuva. Por aqui a mínima é de 20, a máxima de 32 graus. O Papa Francisco se encontrou hoje com a Cúria Romana e com os funcionários do Vaticano para dar as felicitações de Natal, como de costume. No seu discurso, falou sobre o sentido da crise. A repórter Lísia Costa vai nos contar um pouco deste discurso, mas também sobre o apelo feito por ele no Ângelus deste domingo. Bom dia a todos, muitas atividades por aqui, mas vou começar com o Ângelus. O Papa Francisco ontem na Praça de São Pedro se encontrou com os fiéis, fez um grande alerta para não deixarmos que o consumismo continue a nos roubar o centro desta grande festa do Natal, que é o nascimento de Cristo. Diz também que nós temos uma oportunidade nesse ano não cedermos ao consumismo, essa pressa de ir atrás de presentes, mas de reconhecermos a presença de Cristo também nos irmãos e vivermos de uma maneira nova, já que a própria pandemia nos pede mais interioridade nesse tempo. E hoje o Papa Francisco se encontrou com os membros da Cúria Romana, o tradicional momento de encontro para as felicitações de Natal. É um discurso sempre muito longo, muito intenso. E o Papa Francisco hoje falou sobre crise. Primeiro ele começou falando que a pandemia nos fez tocar em diversas crises. A crise sanitária, mas também a crise social, econômica e até mesmo eclesial. E disse que a crise é algo que é de todos os tempos, ou seja, um momento que nós passamos mesmo como uma purificação. Citou profetas, o próprio Jesus, que viveu momentos intensos de crise, mas se abandonou em Deus. E ele disse que nós precisamos também entender a diferença entre crise e conflito. Ele falou que a crise sempre nos leva a algo positivo. Sempre tem um depois da crise, um pós-crise com o qual nós vamos aprender. Já o conflito é uma separação, ou seja, uma disputa entre pessoas, uma disputa de poder e não leva a nenhum benefício. E ele disse que quando a igreja cede a essas categorias de conflito, direita e esquerda, progressista e tradicionalista, ela se divide, ela se polariza, ela se perverte e ela trai a sua verdadeira natureza, que é um corpo que está permanentemente em crise, porque é vivo, é em movimento, mas que não se separa, porque não luta entre si, já que o grande sentido do corpo de Cristo, o grande sentido da igreja, é essa fraternidade. O Papa também convidou a abrirmos nosso coração às mudanças, abrirmos nosso coração a acolher de todo esse tempo o aprendizado necessário e a nos abrirmos à novidade do Espírito Santo. Também se encontrou com os funcionários do Vaticano, também a eles motivou a essa vida em Deus, agradeceu pelo trabalho e dedicação de todos, ou seja, um dia de encontros muito importantes por aqui. Mais informações sobre estes encontros também no nosso jornal à noite. De Roma, Lísia Costa, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Obrigada, Lísia. E saiu mais uma notícia do Vaticano. A Congregação para a Doutrina da Fé divulgou uma nota sobre a moralidade do uso de algumas vacinas contra a Covid-19. Nós ainda estamos apurando essas informações e mais tarde vamos dá-la completa para você ainda nessa edição. E a Câmara dos Deputados aprova a medida provisória que autoriza a adesão do Brasil ao consórcio COVAX Facility.
Bom dia, Danusa. Bom dia a todos. Isso mesmo. Explicando um pouco mais sobre o que é o consórcio COVAX Facility, é justamente essa aliança entre os países para ter o acesso global a vacinas que ou estão em desenvolvimento ou já estão nesse processo de aprovação por conta dessa medida emergencial tão necessária em muitos países. Para lembrar, então, o Brasil passa agora a estar nessa fila prioritária de acesso a 9 vacinas, né? O consórcio em si, ele abrange essa possibilidade de ter acesso mais rápido dessas 9 vacinas. Falando ainda sobre coronavírus, quem entrar no Brasil a partir do dia 30 de dezembro precisa apresentar o teste negativo contra a Covid-19. O teste ele deve ser feito em até 72 horas antes da viagem. Isso vale para estrangeiros que entrarem no país por meio de avião, rodovias ou até mesmo via aquática. E os números da Covid-19, infelizmente, só aumentam no país. Já são mais de 7.200.000 pessoas infectadas. Dessas, já são mais de 6 milhões de brasileiros recuperados e, infelizmente, o Brasil já atinge aí a triste marca de mais de 186 mil mortes. Todo cuidado ainda é necessário para nós enfrentarmos essa pandemia. Mudando um pouco de assunto, Macapá já tem o seu prefeito eleito. Dr. Furlan, Cidadania, venceu o segundo turno com até 55,8% dos votos válidos. Lembrando que Macapá atrasou um pouco esse processo eleitoral em virtude do apagão que aconteceu no Amapá durante o mês de novembro. E sobre o Bolsa Família, os inscritos no Bolsa Família que tiveram o seu auxílio emergencial negado, podem contestar até o dia 29 de dezembro. A revisão do benefício deve ser pedida através do site da Dataprev. Danusa. Obrigada, Eliana, pelas informações. Bom, e o auxílio emergencial criado pelo governo como uma forma de diminuir os impactos da crise do coronavírus, na economia acumulou um montante de 275 milhões de dólares e atendeu cerca de 68 milhões de brasileiros. Mas este orçamento termina agora em dezembro. Especialistas acreditam que o fim do benefício deve impactar na economia em 2021. A nossa equipe procurou um economista que analisa essa questão. A primeira coisa que nós poderíamos falar é, olha, o desemprego continua aumentando. O desemprego continua aumentando por vários motivos. Um dos motivos é o desemprego estrutural vai aumentar. O que seria o desemprego estrutural? Veja, as pessoas começaram a aprender a trabalhar de casa. As pessoas começaram a aprender a trabalhar em home office. Não quer dizer que no final da pandemia todo mundo vai trabalhar em casa. Mas certamente 1 ou 2 dias por semana nós vamos ficar em casa. E isso deve fazer o quê? Deve fazer com aquelas pessoas que trabalham em ambiente nos nossos escritórios, por exemplo, o pessoal da limpeza, o pessoal de segurança, o pessoal da TI, toda essa parte, vão acabar não tendo emprego. Então, o desemprego estrutural vai aumentar e o desemprego para 2021 deve bater 16%. Então, a pergunta fica, por que nós não estendemos esse auxílio emergencial? O problema é que o governo não tem dinheiro. E não adianta, por mais que isso seja meritório, isso em termos de fazer o bem seria salutar, ou seja, cortar o salário desse ou daquele, nós precisamos cortar gastos públicos. O governo não tem dinheiro. Aí fala, olha, não tem problema que não tem dinheiro, o governo pode simplesmente emitir títulos públicos e pedir dinheiro para a população. Sim, mas cada vez que a dívida pública fica maior, aqueles que financiam a dívida pública, por exemplo, eu, você, a maior parte do que estão ouvindo, por exemplo, porque nós compramos cotas de fundo de investimento, compramos cotas do fundo DI, compramos cotas de fundo, o dinheiro do nosso seguro vai para título público, o dinheiro do nosso fundo de garantia vai para título público, e vendo que a dívida pública está aumentando, o risco está aumentando, nós vamos pedir mais juros para emprestar para o governo. Então fica uma coisa, um avião que o consumo quer ir para frente,
graças à extensão do auxílio emergencial, mas um aumento de juros diminui o consumo da população porque fica mais cara a dívida e piora também os investimentos privados e aí, no final das contas, acaba não adiantando. O que nós poderíamos fazer para ajudar isso aqui? A melhor coisa seria entrar na reforma emergencial, estabelecer gatilhos de tal sorte que se o gasto bater 95% do gasto obrigatório, para toda a promoção, servidor público, etc. É a única maneira que nós temos, eventualmente, de conseguir ter um crescimento do consumo para 2021. O fim da última parcela do auxílio emergencial é quarta-feira, dia 23. E a seguir, nossa repórter Vanessa Andrade traz informações sobre o Reino Unido, que volta para o confinamento social em alguns locais. A gente fica agora com imagens de Belém do Pará. Lá tem previsão de sol e aumento de nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde. À noite, o tempo fica aberto. Os termômetros por lá variam entre 23 e 33 graus. Canção Nova Notícias, edição da manhã, já está de volta. Auxílio financeiro aos americanos durante a pandemia e novos acordos sobre migração estão entre os destaques do noticiário internacional nesta segunda-feira. O The New York Times afirma que o Congresso americano fez um acordo de estímulo, algo que já se esperava há muito tempo, para fornecer 900 bilhões de dólares em ajuda. Democratas e republicanos disseram ter um acordo sobre outra rodada de ajuda durante a pandemia, incluindo pagamentos diretos aos americanos, auxílio-desemprego, fundos para as empresas e distribuição de vacinas. Um dos destaques do El País são questões de imigração nos Estados Unidos. A manchete afirma: Biden e López Obrador apostam em uma nova estratégia de imigração. Após 4 anos de duras políticas de imigração de Trump, a primeira conversa entre os dois líderes abre uma nova etapa entre os dois países, que são fundamentais para gerenciar a migração da América Central. E o The Guardian dá destaque à proibição de transporte de cargas entre a França e o Reino Unido. O secretário de Transportes, Grant Shapps, disse que o Reino Unido pretende resolver o problema o mais rápido possível, em meio a temores sobre uma nova onda de contágios. A França proibiu por 48 horas a entrada de transportadores de cargas da Grã-Bretanha no país. Embora Shapps tenha dito que a interrupção não era um problema específico em relação à escassez de alimentos e remédios no curto prazo. O objetivo do governo é resolver isso o mais rápido possível. E além da proibição imposta aos transportadores de cargas britânicos na França, a Grã-Bretanha passa por outras restrições devido ao registro de mutações do coronavírus na região. O Reino Unido volta para o confinamento social em áreas onde foram identificadas essa mutação. Países da Europa fecham as fronteiras da Grã-Bretanha. Mais detalhes com a Vanessa Andrade. Na tarde de sábado foi anunciado que Londres, o sul da Inglaterra e País de Gales entraram na classificação de nível mais alto de risco por coronavírus e então retornam ao lockdown. Desde domingo, todas as lojas não essenciais foram fechadas e as pessoas só têm autorização para sair de casa com uma razão justificável. Horas após o anúncio de sábado à noite, as estações de trens e ônibus estiveram lotadas, pois as pessoas estavam adiantando as suas viagens de Natal, já que a partir de agora toda viagem para fora dessas áreas está proibida. Tudo isso para conter o avanço da variação do coronavírus que foi encontrada nessas regiões. Embora os sintomas e o tratamento sejam os mesmos, ainda assim se teme essa mutação. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson informou que essa variação do coronavírus é 70% mais contagiosa, porém nada indica que ela seja mais letal ou que a vacina não seja eficaz contra ela. O ministro da Saúde, Matthew Hancock, disse que essas medidas devem continuar em vigor até que a vacinação seja generalizada. E neste domingo, os países da União Europeia cancelaram os voos do Reino Unido. Holanda, Bélgica e Itália fecharam as fronteiras para os britânicos e Espanha, Alemanha e França estão estudando medidas para conter o avanço dessa nova variação do coronavírus pela Europa.
Vanessa Andrade, de Londres, para o Canção Nova Notícias. Obrigada, Vanessa. O verão começou hoje aqui no Hemisfério Sul. A estação do sol vai até o dia 20 de março. O verão é caracterizado por dias mais longos do que as noites, clima quente e chuvas constantes em decorrência da rápida evaporação das águas e pelo calor do sol. Confira agora a previsão do tempo para este primeiro dia da nova estação. Tempo firme em quase todo o Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina e no Paraná, tem pancadas de chuva que podem ser fortes. No sudeste, uma frente fria traz chuva forte no sul de São Paulo. No noroeste de Minas Gerais, chove a qualquer hora. Nas demais áreas, sol e pancadas de chuva. Para o centro-oeste, tem chuva forte no sul de Mato Grosso do Sul, centro e norte de Goiás e de Mato Grosso. Nos demais locais da região, chove entre a tarde e a noite. No norte, tem chuva forte e volumosa no Tocantins, sul e leste do Pará. Sol forte nos demais locais com pancadas de chuva, também entre a tarde e a noite. Já no nordeste, chove forte no oeste da Bahia, centro-sul do Maranhão e do Piauí. Tempo seco no Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, oeste de Sergipe e Pernambuco. E a seguir tem uma reportagem da Terra Santa. O Natal está chegando e aconteceu lá o que celebramos em todo o mundo. Agora, olha só, tem imagens de Aracaju, capital sergipana. Lá tem sol e aumento de nuvens agora de manhã. Pancadas de chuva são esperadas à tarde e à noite. A temperatura máxima que os termômetros devem registrar é de 31 graus. E a Congregação para a Doutrina da Fé no Vaticano define como moralmente aceitáveis as vacinas contra a Covid-19. O Vatican News deu agora há pouco que uma nota da congregação aprovada pelo Papa dá sinal verde nessa época de pandemia às vacinas que estão sendo produzidas. A nota diz o seguinte, abre aspas, é moralmente aceitável o uso de vacinas anti-Covid-19 que tenham usado linhas celulares de fetos abortados no seu processo de pesquisa e produção. No caso da atual pandemia, podem ser usadas todas as vacinas reconhecidas como clinicamente seguras e eficazes, com a consciência certa de que o uso de tais vacinas não significa cooperação formal com o aborto do qual derivam as células com as quais as vacinas foram produzidas. A nota completa você confere, portanto, no site do Vaticano. E neste tempo de preparação para o Natal, nossa equipe na Terra Santa nos mostra o local em que os anjos anunciaram aos pastores sobre o nascimento de Jesus. Nós estamos hoje num lugar muito especial com o Frei Jean. Seja bem-vindo, Frei. Muito obrigado, Roger. Introduz já e explica para quem está nos assistindo que local é esse que nós estamos hoje, Frei. Este local é chamado, pela tradição, de Campo dos Pastores. Fica numa cidade chamada Beit Sahur, que está ao lado, exatamente ao lado de Belém. Segundo diz a tradição, foi aqui que os anjos vieram anunciar aos pastores o nascimento do Senhor, né? Então esta primeira manifestação da encarnação do Senhor foi feita aqui. E os pastores então partiram destes campos, também conhecidos na Sagrada Escritura como os Campos de Boaz, né? E eles partiram para Belém para adorar o Jesus menino, o Cristo que havia nascido. Então a custódia da Terra Santa, os franciscanos, eles cuidam deste lugar, desta memória dos pastores, né? E deste anúncio dos anjos, deste glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade, que aconteceu exatamente neste local que nós estamos agora. Sabemos que esse ano foi um ano atípico em todo o mundo, né? Por questões que todos os países e todos os locais que nós conhecemos viveram tempos difíceis por causa desta pandemia, né? Queria que o senhor deixasse uma mensagem de esperança, uma mensagem de Natal para o povo que acompanha daqui diretamente da Terra Santa, para que a gente possa encerrar esse nosso momento já em expectativa deste Natal. Certamente, todos nós cristãos, ainda que passemos por momentos difíceis, nós devemos considerar estes momentos como tempos de preparação, como tempo de espera, tendo a certeza
de que a nossa fé nos porta a vida e a salvação. Desejo a todos um feliz advento, uma boa preparação e certamente um feliz e santo Natal. Frei, muito obrigado. Obrigado a vocês. Santo Natal. Muito obrigado. E hoje, Monsenhor Jonas Habib completa 84 anos. Um homem incansável na evangelização. Movido pela expectativa da segunda vinda de Jesus, Monsenhor Jonas se entregou à pregação da palavra das mais diversas formas. A gente recorda agora um pouco do trabalho do fundador da obra Canção Nova. Um padre, um pregador, um homem que se dispôs a sonhar em Deus. Assim podemos definir Monsenhor Jonas Habib, que tem um papel importante na evangelização do Brasil, não só por ser o fundador da comunidade Canção Nova e do sistema Canção Nova de comunicação, mas também por ser um grande propagador da Bíblia, através do método simples para a realização do estudo da Palavra de Deus. Seus livros e pregações são conhecidos em todo o Brasil e fora do país. Todo o trabalho de Monsenhor Jonas começou quando ainda era sacerdote salesiano, realizando experiências de oração com jovens. Esses retiros se espalharam por diversos locais do país. Foi através de Monsenhor Jonas também que se iniciaram no Brasil os rebanhões, retiros espirituais realizados durante os dias de carnaval, envolvendo um grande número de pessoas. Com uma vida entregue à evangelização, o filho de Sérgio Habib e Josefa Pacheco completa hoje 84 anos, feito tudo para todos. Padre Jonas, que costuma acompanhar o jornalismo da TV Canção Nova, deve estar acompanhando, portanto, nesse momento. Um abraço de toda a equipe do Canção Nova Notícias, edição da manhã. Essa edição que fica por aqui. Outras informações você confere no noticias.cançãonova.com, no Instagram, @CNNotícias e no Canção Nova Notícias, edição da noite, às 6h45. Chama seu filho, seu sobrinho, que agora tem Cantinho da Criança. Hoje a gente se despede com imagens ao vivo de Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Olha aí, o Santuário de Caravaggio, lá tem previsão de pancadas de chuva agora de manhã, mas à noite o tempo deve ficar firme. Fique com Deus e até amanhã.